Salve, torcida americana! Esse é o Vale Verde Entrevista, um podcast que vai entrevistar personalidades que passaram pelo nosso coelhão no período do Vale Verde. A ideia é resgatar um pouco dessa história tão rica e ao mesmo tempo tão escassa. Hoje vamos conversar com dois grandes atletas que representaram o nosso coelhão. Salve Wagner e Vanner, sejam bem-vindos! Vamos começar pedindo que vocês se apresentem, digam seus nomes completos. Se é com V ou com W, eu já vi escrito dos dois jeitos. Que ano vocês nasceram, aonde foi e como foi a infância de vocês? Meu nome é Wagner com W, Roberto de Oliveira, 21/8/59, nascido em Inhapim. Meu nome é Vanner com W. No futebol eles colocavam com V, mas na realidade é com W. Eu nasci em Inhapim em 1957, 31 de março de 1957. Inhapim fica onde? Fala um pouco pra gente da infância de vocês. Vocês jogavam bola onde? Como que era jogar bola naquela época? Conta um pouco dessa época pra gente. Inhapim é uma cidade, Vale do Rio Doce, onde perto de Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, a gente tá naquele meio ali, certo? Meus pais moravam na roça, no Cachoeirão. Com 14 anos, meus pais mudaram para a cidade e aí que a gente foi ter mais de perto o contato com bola em campo, que até então a gente jogava bola de meia dentro de casa, que era um casarão danado, então ficava brincando dentro de casa, e tinha um terreiro ao lado, que é terreiro de café, que a gente também costumava brincar, mas descalço e com bola de meia e às vezes alguma bola de plástico. Mas aí, com o tempo, a gente, 14 anos, fomos para a cidade. E lá na cidade, perto da minha casa, tinha um clube onde a gente passava a maior parte nossa. A gente ia para a escola na parte da manhã e na parte da tarde a gente fazia essa recreação ali do lado. Era só pular o muro lá da minha casa, já estava dentro do clube. Então isso aí foi uma parte onde que nos ajudou muito a gostar de bola e praticar mesmo ali. Era descalço, mas era uma coisa sadia, bacana. E perto da minha casa também tinha um outro campinho de terra onde que a gente jogava muitas peladinhas. Lá na época a gente chamava de peladinha. Eu fui para o ginásio, ou seja, a quinta série. E lá na quinta série, nas educação física da escola, a gente jogava bola. Então por ali começou um time de menino promovido pelo nosso educador lá do ginásio. Ele fazia as educação física. Então ali arrumou um timinho para ele. E nesse primeiro ano aí, a gente ficou naqueles joguinhos ali. E a seguir, no ano seguinte, assim, já arrumou um time um pouquinho melhor, onde que eu jogava e o Wagner também começou a jogar também. Tudo isso, lógico, ou era descalço ou era com tênis. Na época era aqueles que chute, né? Então a gente jogava assim. Então, foi nesse time formado pelo professor de educação física que vocês então foram descobertos? Conta pra gente como foi isso. E que idade vocês tinham nessa época? E como foi a chegada de vocês a Belo Horizonte? Eu completei meus 15 para 16, o Wagner estava com uns 13 anos de idade dele. Na cidade, meus irmãos também jogavam bola e os primos. Meu pai tinha mais 2 irmãos e cada um deles também tinha vários filhos. Na minha casa, para você ter ideia, eram 12, 6 homens e 6 mulheres. Tinha um campeonato da cidade e a gente resolveu fazer o time da família. No time da família,
todos gostavam de jogar e jogavam bem. Então, o campeonato da cidade a gente ganhou artilheiro, o campeonato, o goleiro menos vazado, o ataque mais positivo, o artilheiro, a gente fez tudo. E o prefeito da cidade resolveu fazer uma festividade com aquilo e premiar o time da família. Então, o que eles fizeram? Promoveram um time, da época era o Discotape, da TV Itacolomi, promovido pelo Fernando Sasso, arrumou esse time para ir lá fazer um jogo com a gente. E nesse jogo foi o Geraldão do Cruzeiro, o Jardel do América foi, o Rogério, que jogava no Democrata de Sete Lagoas, foi, e alguns outros jogadores que eu não me lembro o nome agora. E, por coincidência, o juiz foi o Ângelo Antônio Ferrari. Ele foi na festividade, apitou o jogo, e ao final desse jogo, eles pediram o Ângelo Antônio Ferrari para escolher a pessoa que ele achou que jogou melhor. E, por coincidência, ele escolheu justamente a mim. Então, eu fui escolhido melhor jogador em campo e tal. Apesar de que a gente perdeu o jogo de 5-1 para o time do Discotape, mas não tínhamos condições de ganhar mesmo, porque o time do Discotape tinha esses jogadores que estavam muito bem preparados, né? Com isso, eu ganhei lá uma medalha do melhor em campo. E nesse dia, o Jardel perguntou se eu gostaria de vir fazer um teste aqui no América. Logicamente que eu falei que queria. Então ele marcou esse teste para o mês de maio. Isso aí era lá no mês de março, se não me engano. Aí fiquei aquele tempo ali naquela ansiedade de vir e me preparando, fazendo educação física lá, os exercícios, etc. Quando chegou a data de eu vir, meu irmão estudava aqui em Belo Horizonte, um irmão mais velho, estudava na Católica, e ele conhecia Belo Horizonte até bem. Ele morava lá no centro da cidade, na rua São Paulo. Então ele, no dia certo, ele me trouxe e foi me levar no Vale Verde. Chegando no Vale Verde, troquei de roupa, deixei minha bolsa lá dentro do vestiário e fui pro campo. No finalzinho, o Sr. Joviano era o treinador do Júnior, me colocou um pouquinho para treinar, uns 10 minutos. E ao término desse treinamento, voltei no vestiário. Lá não encontrei minha roupa, minha sacola, minha bolsa com meus pertences. Lá já não estavam mais. Eu comentei com eles me deram a camisa que eu estava treinando para me vir embora com ela. Peguei minha chuteirinha, pus nas costas, de short e descalço. Vim embora do Vale Verde até onde o meu irmão morava, na rua São Paulo. Mas com isso, o Sr. Joviano tinha falado que era para me voltar na outra quarta-feira. Isso era numa sexta, para me voltar na outra quarta-feira. E eu disse a ele que positivo. E vim embora. Cheguei no centro, meu irmão virou para mim e perguntou: ô Vander, você vai querer voltar mesmo assim? Eu parei, pensei um pouquinho e falei com ele: Vanderlei, eu quero. Meu sonho era ser jogador profissional, então eu quero sim. Na outra quarta-feira, voltei eu para o Vale Verde com ele. Chegando lá, faltou o lateral esquerdo do time do Júnior. O Sr. Joviano: quem de vocês aí quer quebrar o galho aqui para mim na lateral esquerda? Eu, na época, estava fazendo teste de volante. Aí eu levantei a mão que eu queria. Aí ele me deu a camisa, comecei a treinar lá. Estou treinando e tal. E meu irmão do lado de fora do alambrado, o Hugo César, que era diretor juvenil,
Esse no que eu estava era o Júnior, né? Então, na época era chamado Infanto Juvenil e Juvenil. Ele era o diretor do Infanto Juvenil. Aí perguntou meu irmão, porque ele estava no alambrado lá de fora assim, me acompanhando ali, tentando me orientar, né? Aí ele perguntou para ele qual que era a minha idade, meu irmão falou e falou assim, então amanhã ele não vem treinar aqui não. Aí meu irmão falou, por quê? Está dispensado? Ele falou, não, amanhã você vai levar ele lá para o São Marcão, lá na Pampulha, que vai treinar com o Infanto Juvenil lá. A idade dele, você está me falando aí que é 16 anos, então ele vai treinar lá. Essa categoria do Júnior, na época que era chamada de Juvenil, está muito velha para ele. Então você leva ele para lá amanhã. Isso na quinta-feira. Meu irmão foi e me levou. Aí na quinta-feira, cheguei lá, treinei com ele. Na sexta-feira ele pediu para meu irmão me levar de novo, treinei. Aí terminou o treino ali, ele pegou e falou assim, olha, amanhã, 4 horas da tarde, você vai levar ele lá na Olegar Maciel e vai esperar o ônibus lá. Aí meu irmão perguntou, mas para quê? Ele virou e falou assim, porque ele vai estar escalado para fazer o jogo contra o Atlético no Mineirão, contra o Infanto do Atlético. E por coincidência, e era na preliminar de América e Atlético Profissional, onde o Afonsinho estava estreando no América. Aí que a minha cabeça embaraçou toda de vez. Eu fui embora com ele para lá e fiquei naquela ansiedade e tal. Chegou o sábado, meu irmão me levou lá, aí nós fomos pro Mineirão, ele foi junto no ônibus, chegou lá, entrei pro vestiário, troquei de roupa, entrei, fui pro jogo, jogamos, empatamos o jogo de 0-0. Foi a maior alegria da minha vida, que o meu desejo lá em Apim com meus colegas lá era um dia jogar no Mineirão. E minha trajetória foi rápida, assim, demais da conta, porque isso aconteceu, assim, num estado de dedo. E terminando o jogo, ele virou para mim e falou assim, ó, você agora volta para sua casa, pega a documentação e vem, que você vai ficar aqui com a gente. Então, o meu início foi esse, assim. Eu tinha esse desejo de jogar no Mineirão. Nem era de ser profissional, era de jogar no Mineirão. Quando eu cheguei na minha cidade, os meus colegas lá, nossa, fizeram até fila lá na porta da minha casa para perguntar como que era jogar no Mineirão, se era bonito mesmo, se era coisa. Então, esse aí foi o meu início no América. E a consequência disso aí, que mais para frente eu tive a oportunidade de já conversar com o Hugo, falar do Wagner. Ele falou, não, nós vamos trazer ele, deixa ele, como ele está estudando lá, no fim do ano a gente trazer para ele treinar uns dias com a gente aqui para ver se tem condição. Como o Vânio já definiu aí, ele esqueceu de falar que no time da minha família que jogou contra o Discotape, nós tivemos também um primo que jogou no Profissional do América, que chama Serginho. Então era uma família onde todos jogavam futebol e tinham qualidade. Aí ele já mencionou tudo, a vinda dele e depois a minha vinda para cá. Eu vim no final do ano, eu nem cheguei a fazer teste, pelo fato dele já estar no América. Então já cheguei, já fiquei. Fiquei praticamente aí 6 meses na reserva do Baiano e Eugênio Salomão, que hoje é olheiro do Clube Atlético Mineiro, trabalhou no América também. E teve um jogo lá em Itabira, que ele não foi, contra o Valero, Infanto Juvenil, era Infanto Juvenil, Juvenil Profissional, que hoje é Juvenil, Juniores e Profissional. Aí eu fui e joguei no lugar dele. Ganhando de 3-0, eu marquei os 3 gols. A partir daí eu já praticamente virei titular do Infanto Juvenil. De vez em quando eu treinava com o profissional, às vezes era no Vale Verde, precisava de alguém para treinar, de vez em quando eu treinava. Eu já era titular do Infanto Juvenil, inclusive disputando até artilharia. Fui convocado para a Seleção Mineira e o América precisou de um ponto esquerda para jogar contra o Nacional de Muriaé no Campeonato Mineiro.
e eles me requisitaram. Ganhamos de 2-0, eu que fiz os 2 gols. Peraí, esse jogo que o Wagner fez contra o Nacional de Muriaé foi sua estreia no profissional, né? Mas então foi antes do Vâner? O Wagner subiu pro profissional antes? Como eu sou mais velho do que o Wagner, então a minha categoria era uma categoria acima da do Wagner. Eu disputava o juvenil, o Wagner no infanto juvenil. Eu cheguei no infanto juvenil e no ano seguinte já fui para o juvenil. E aí, para esse ano seguinte, o Wagner chegou para o infanto juvenil. Eu sei que o América, num certo jogo contra o Nacional de Muriaé, o Wagner, ainda com 16, 17 anos, eles levaram ele para jogar no profissional. Foi até onde ele fez gol. Ele jogou pela esquerda, ponta esquerda, colocaram ele como um ponta falsa ali. E ele, nesse jogo, ele andou fazendo gol até. Então, o Wagner teve no profissional primeiro do que eu, mas só que depois voltou para jogar nas categorias de base e tal. E eu continuei no meu júnior, que seria na época o juvenil. E como o meu objetivo maior em Belo Horizonte era futebol e estudar. Aí, naquele fim de ano, eu fiz prova para o Cefet e passei. E no Cefet só tinha vaga para estudar de dia. Então, no ano de 1976, eu não joguei bola. Passei o ano todo estudando e sem jogar. E fiquei tentando ver se eu conseguia fazer uma transferência para a noite. Em novembro, eu passei do primeiro ano para o segundo ano e aí eu consegui essa transferência para a noite. Para o ano de 1977, eu voltava a jogar no América. E, por coincidência, quem era o treinador do Júnior do América no ano de 1977 foi o Jair Bala. E isso, o Wagner estava lá no infanto. Eu, nas categorias de base, eu nunca joguei junto com o Wagner, impressionante. Durante 75 até 79, nós nunca jogamos juntos. Viemos jogar juntos no profissional, em 1979. Eu já treinava no profissional, treinava no juvenil, treinava no infanto juvenil, treinava em tudo quanto é time. Como o Vâner falou, a partir do momento que o Jair Bala assumiu o profissional, levou praticamente a base do juvenil, que já era juniores, eu, Matheus, Lúcio, Luiz Carlos Ripe, para o profissional. E em 79 nós tivemos aquela situação de ganhando o Cruzeiro 2-1. Eu fiz um gol, o Maneca fez outro e demos o título ao Atlético Mineiro relativo a 78, mas isso foi em 79. Como o Vâner falou, na base nós nunca jogamos junto, chegamos a jogar só no profissional. Então foi o Jair Bala quem subiu vocês dois da base para o profissional? E também foi ele que colocou vocês dois no primeiro jogo do profissional, né? O do Wagner foi esse jogo contra o Cruzeiro. E o seu, Vâner? Conta pra gente como foi. O Jair Bala já me conhecia bem. Então, fomos para um treino no campo do Frimiso. E chegou lá, eu treinei normal, de zagueiro. Nada com lateral esquerdo, de zagueiro. Acabou o treino, Jair Bala falou, concentração. Aí me colocou. Aquilo para mim já foi uma surpresa de eu ter entrado para concentração. Você passa na sua casa, pega sua roupa lá e direto para concentração. Cheguei lá no Vale Verde, era um sábado à tarde. O jogo era no domingo contra o Atlético. Teve uma certa hora lá que eu desci para tomar banho, que a gente tomava banho nos vestiários embaixo. Eu tô lá tomando banho, o Jair Bala chegou. Ele tinha uma maneira de brincar com a gente e ele me chamava de queixo de burro. Os outros caras também me chamavam de queixo de burro, porque eu tenho um queixo grande, então eles me colocavam esse apelido e ficava o queixo de burro, o queixo de burro. E o Jair Bala chegou e falou assim, ô Queixo-Burro, você prepara que amanhã você que vai jogar. Eu falei, eu? Ele falou, é. Por quê? Você tá pipocando, caralho? Falou assim comigo ainda. Eu virei pra ele e falei assim, não, Jair, você sabe que eu não
corro do pau, você já me testou várias vezes em outras posições aí, e eu nunca corri do pau, você pôs para jogar, você sabe disso. Ele virou e falou, pois é, amanhã é que você que vai jogar. Eu falei assim, por que o Ananias machucou? Ele falou, não, o Vanderlei que machucou, você vai jogar no lateral esquerdo. Eu falei, lateral? Ele falou assim, tá pipocando? Eu falei, não pipoco não. Aí falou, você se prepara que eu sei que vai jogar amanhã. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, né? Subi, jantei, falei, agora tem que descansar, né? Aí deitei, dormi um pouco, dormi assim umas 10 horas, 9 horas até uma meia-noite, 1 hora, e acordei, aquela tensão danada, né? Aí dava uns cochilados, acordava, então passei uma noite daquelas, né? Mas aí acordei, tomei café, almocei, fomos pro jogo. Chegou lá no Mineirão, jogo contra o Atlético, o América tinha 4 anos que nem empatava. Aí começou o jogo, primeira bola, Cerezo pega a bola, lança ponta direita deles, que era o Serginho. Não o Sérgio Araújo, o outro Serginho que tinha, corredor para lá. Isso aí eu estava bem fisicamente, eu agradeço muito isso aí ao Beneci Queiroz, que ele nessa época era o preparador físico nosso lá no América, e todo dia que acabava o treino ele punha eu para fazer os exercícios na arquibancada, naqueles barrancos que tinha lá, subir e descer. Então, eu agradeço muito a ele, que Deus o tenha hoje, que ele já faleceu, né? Então, na corrida, eu ganhei do Serginho e fui para atrasar a bola para o Zé Maurício. Na hora que eu fui para atrasar a bola, eu senti que o Serginho já estava passando, eu passei o pé por cima da bola e voltei para o jogo. Na hora que eu voltei para o jogo, senti ele brecando e voltando. Aí eu passei o pé de novo e atrasei ela pro goleiro. Aí a torcida do América deu aquele grito de... Aquilo ali foi um incentivo maior para mim dentro do jogo. No intervalo do jogo eles já colocaram o Pedrinho Gaúcho. E graças a Deus nesse jogo eu fui muito bem. O América fez 1-0. No finalzinho do jogo, o Dari conseguiu fazer o gol de empate. Na hora que terminou o jogo, o Jair Bala nem subiu lá na escada. Ele subiu o murinho, que naquela época o túnel era afundado ali, assim. Então ele subiu ali, foi correndo, me abraçou e falou, sabia que você não ia me decepcionar. Daqui para frente eu sei que é meu titular. Com isso, naquele jogo ali, na realidade o Cruzeiro tinha pago um bicho para o América, a gratificação para o América ganhar do Atlético. Como a gente empatou, eles foram lá e deu uma gratificação. Na quarta-feira seguinte, nós fomos jogar lá em 15 de Jaú. Aí eu fui jogar, eu que fui o lateral. Aí ganhamos um jogo lá de 2-0. Voltamos para Belo Horizonte no domingo seguinte, era jogo contra o Cruzeiro. Aí foi onde que o Wagner também entrou, estreou Wagner e Matheus. Aí nós ganhamos o jogo de 2-1. Num domingo um empate, na quarta-feira uma vitória e no outro domingo outra vitória. Aí onde que nessa outra vitória até o Wagner fez um gol. O Wagner fez um gol, o Maneca fez outro gol. E com isso teve uma gratificação. Os Arqueiros Verdes deu um dinheiro, o Cruzeiro deu um dinheiro para a gente não deixar o Atlético ganhar, e o Atlético deu um dinheiro para a gente não deixar o Cruzeiro ganhar. Então, quer dizer, a gente teve uma gratificação aí nesses dias de 35 mil cruzeiros. O que significava 35 mil cruzeiros? Na época, eu ganhava por mês 1.000 cruzeiros. Então, quer dizer, aquilo ali era 3 anos de salário meu. A alegria foi muito grande. E além de eu poder estrear no profissional, jogar
e ser um atleta profissional. A história da gente, o Jair Bala reflete em tudo isso aí. Ele que é o pai das crianças, vamos dizer assim. E depois que o Jair Bala saiu, entrou o Strick, certo? Queria que vocês contassem um pouco também sobre o Omão. Primeiro veio o Evaldo. E tanto é que o Evaldo me deu uma força tão grande que eu com 19 anos, ele me colocou como capitão do time. Foi sensacional. Foi um treinador relâmpago no América, mas um treinador que dava tudo pra gente, mostrava muita coisa pra gente. Eu aprendi muito com ele, certo? Com o Jair, Evaldo, depois o Strick. O Strick já era uma pessoa mais severa. Ele era uma pessoa que cobrava muito da gente. Se a gente fizesse uma jogada errada, um cruzamento errado, ele punha a gente para cruzar 10, 20, 30. Ele tinha umas formas de treinamento dele que ele insistia com a gente muito e muito. O Wagner tem alguns casos aí que ele vai estar contando para vocês aí, que ele mesmo é que gosta de contar. Eu, na realidade, eu era peixe do Strick, tanto eu quanto o Luiz Carlos Ripp. Nós temos muita história com ele. Teve uma vez que nós fomos jogar contra o Campo Grande, aí nós ficamos na Princesa Isabel, em Copacabana. E debaixo tinha a boate Barbarella e uma outra boate que eu esqueci o nome. Fomos jogar Campo Grande, perdemos o jogo. Na volta, o que nós fizemos? Chegamos no hotel, jantamos, iríamos sair no outro dia cedinho, pegar o avião vindo Belo Horizonte, tínhamos que ir dormir, né? Aí o pessoal esperou o Omão ir pro quarto e depois todo mundo saiu. E não podia ter saído. Aí o que ele fez? Que ele foi lá na portaria e descobriu, pegou a chave e levou todas pro quarto. Aí quando foi 6 horas da manhã, todo mundo chegou cedinho, para pegar a chave, para ir no apartamento, para pegar a bagagem e viajar, né? Cadê a chave? O Omão tinha pego a chave de todo mundo. Aí todos aqueles. Porra, e agora? O que nós vamos fazer? Marco Antônio, Carlos Gaúcho, Maneca, eu, todo mundo. Como que nós vamos fazer? E quem que vai pegar a chave com o homem? Ninguém quis pegar. Aí o homem desce, vai tomar café, todo mundo de olho. Ele entra para dentro do ônibus. O que nós vamos fazer para a gente pegar nossas malas? Quem que vai? Ninguém quis ir. Pegar a chave com o homem. Aí, cargas d'água, não sei o que foi, ele entregou as chaves. Nós fomos no quarto, pegamos a chave, entramos no ônibus, pegamos o avião e descemos em Belo Horizonte. Descemos em Belo Horizonte, ali na Pampulha. Já tinha um ônibus esperando a gente. Fomos direto para o Vale Verde. Chegando no Vale Verde, ele sentou todo mundo e falou assim, ó, vocês vão ficar aqui até quarta-feira ou no próximo jogo. Pra quê? E os caras casados estão assim, ó, e agora? Como que nós vamos fazer com a nossa mulher? O que a gente vai falar com eles? Aí eu falei assim, ó, e tem um detalhe, vocês vão ficar concentrados e eu vou avisar a esposa de vocês porque vocês estão concentrados. Ah, pra quê? Todo mundo até chorou. Aí nós dormimos no outro dia o Strick foi e liberou a gente. Mas nesse dia, quando ele sentou todo mundo na poltrona aqui no Vale Verde, ele virou pra mim e falou assim, eu era o caçulinha da turma. Aí, olha o garoto com cheio de mijo, quer ir pras boates. Onde dia você viu isso? Se é um fazedor de xixi na cueca, quer ir pra boate com esses malandros, com esses veteranos. Em matéria de treinamento, o pessoal começou a fazer que 4-4-2, ele já fazia isso há muito tempo atrás. Dava condição boa pra gente de alimentação, de uniforme. Às vezes no intervalo do treinamento tinha um chocolate, tinha uma laranja. Para a época era muito. Em matéria de treinador, para a época foi o melhor disparado que eu tive. A gente ia treinar, não podia ter uma roupa rasgada. Se tivesse, eu jogava tudo fora. A gente quando viajava nos hotéis aí, primeiro ele dizia, eu levo o hotel, se o hotel era bom de si, se não era, ele mandava o 109 arrumar outro hotel. E várias vezes nós já chegamos em hotéis assim e não descemos. Aí o 109 teve que arrumar outro hotel. Teve uma vez nós fomos jogar, acho que Uberaba. Aí daí a pouco não sei o que foi, alguém soltou um pum lá atrás, veio aquele fedor lá na frente, ele só olhou para trás. Daí a pouco veio outro, ele só bateu no vidro do ônibus e falou com o motoca, encosta.
o motorista encostou, ele falou assim, ó, todo mundo desce e eu tô lá na frente. Todo mundo desceu e a gente com aquele agasalho Adidas verde do América, isso era umas 7, 8 horas da noite, uma escuridão do cão, a gente andando na BR e o Onze lá na frente esperando a gente. Com muito custo nós chegamos no Onze, quando chega no Onze, ele falou assim, ó, se der outro agora, eu vou parar em Uberaba, vocês vão ter que ir a pé. Aí todo mundo ficou quietinho. Ah, essas histórias todas com os tricks de vocês dois jogando no América foi no período do Vale Verde, certo? Conta um pouco como foi esse período e como era morar no Vale Verde. Com relação ao Vale Verde, eu mesmo e o Wagner não moramos no Vale Verde, porque eu estudava no Cefet. O Wagner estudava no Inetec, aqui no centro de Belo Horizonte. E com isso era mais fácil a gente morar com meu irmão, dividir o apartamento com outro amigo. E ele, dentro do quarto dele, ele punha um colchãozinho no chão lá e a gente dormia. E pagava alimentação pra gente, a gente almoçava nessa repúblicazinha que tinha na Tupinambás e jantar a gente não jantava. A gente chegava lá no apartamento, fazia um omelete e comia omelete. A gente teve uma vida meio complicada com relação a isso aí, porque a gente precisava estar estudando, entendeu? Foi assim, uma parte na vida da gente que a gente fez um sacrifício muito grande. Tanto fez sacrifício que eu estudava, ia, treinava de tarde, voltava, ia para a escola, que era lá no Cefet, e do Cefet tinha dia que eu tinha o dinheiro para pagar o ônibus para ir até o centro, tinha dia que eu descia a pé, 10 horas da noite, até chegar lá no centro para ir dormir para o outro dia. A sorte nossa que no outro dia a gente não treinava cedo, treinava era tipo 1h da tarde. A gente almoçava e 1h a gente saía para o treinamento. Agora, no Vale Verde, depois do profissional, que a gente usou muito o Vale Verde, que aí a gente ficava concentrado. Às vezes, alguns dias, a gente acabava dormindo por lá depois dos treinamentos. Tinha a turma do juvenil e dos juniores que morava lá. E a gente tinha uma ligação muito grande com eles, porque a gente veio dali da base. E quando a gente vem da base, a gente dá um valor muito grande para a molecada que está abaixo da gente. Abaixo sim, né? Mais nova, que ainda está começando. O Vale Verde em si foi muito importante para a gente. Era a segunda casa nossa. Isso aí não resta dúvida. A gente passava o maior tempo da nossa vida lá no Vale Verde. O Vale Verde representa muito para a gente, tanto é que eu tenho uma saudade imensa do Vale Verde, tenho muita saudade, tudo que a gente passou ali, que a gente tinha ali, das pessoas que trabalhavam com a gente ali, da tia que fazia comida, das tias que lavava roupa, do Carlos que coordenava lá, enfim, de muita gente, do pessoal de volta ali, do Dinho, que era um excepcional, um garoto excepcional que morava em frente. Então, a saudade nossa, principalmente a minha, é muito grande mesmo. Eu amava o Vale Verde, eu amo o Vale Verde ainda até hoje, porque o Vale Verde ainda está lá o prédio, já passei lá várias vezes para ver, mas o prédio está lá ainda. Aquele prédio da frente ali continua lá. Nessa época de vocês, os times de Atlético e Cruzeiro eram superiores ao América, mas mesmo assim a gente fez frente a eles. Quer dizer, fizemos frente ao Cruzeiro principalmente. Vejam os números. Em 79 ganhamos 2 e perdemos 2. Em 80 empatamos 2 vezes. Em 81 ganhamos 2, empatamos 2 e perdemos só 1. No total desse período, então, foram 4 vitórias para o América, 4 empates e 3 vitórias para o Cruzeiro, uma leve superioridade do América. Já contra o Atlético, os números são diferentes, eles têm uma ampla vantagem. Você sabe me explicar o porquê disso? Era mais fácil fazer gol contra o Cruzeiro, Wagner? O juiz
sempre gosta de prejudicar o América contra o Atlético. Isso aí já é antigo, não é de hoje. Desde o tempo que tem o Joaquim Bola Nossa e aqueles outros mais aí, que os juízes é favorável ao Atlético e contra o América. Não sei o que acontece, que eles vão, toda dúvida, toda coisa, vão para o lado do Atlético, em vez de ir para o lado do América. Se isso algum dia acontecer para o lado da América, é perigoso dar até um terremoto aqui em Belo Horizonte. Tanto é que teve um jogo que o Éder deu uma cotovelada no Wagner dentro da área, ele foi expulso, 0-0, o América precisava ganhar esse jogo de 1-0 para a gente ir para outra fase, lutaria talvez até contra o Cruzeiro o título. Aí o que aconteceu? O juiz expulsou o Éder e não deu pênalti. Então o América não ganhou o jogo, já era 39 minutos do segundo tempo, se não me engano. O América não conseguiu ir para outra fase. Então, é umas coisas que acontecia que acontece até hoje entre América e Atlético. A gente conseguia ganhar 1, 2 partidas, mas no mais eles ganhavam mais. Mas pode olhar, todas as partidas tinha alguma coisa irregular onde que favorecia eles. Difícil dizer sobre isso. A maioria das vezes é o América prejudicado. Vários jogos contra o Atlético, o juiz favoreceu o time do Atlético, a maioria das vezes. Contra o Cruzeiro, o negócio já era mais pareado. O time do Cruzeiro era um time um nível um pouquinho abaixo do que daquela época. Naquela época o Atlético era um senhor time. Reinaldo Cerezo, Éder, Luizinho, senhor time. A gente costumava ganhar mais do Cruzeiro, porque o nosso time era mais páreo com eles. Então, e como a gente jogava com mais vontade, a gente sempre superava eles. Eles, quando ganhavam da gente, era algum jogo que não tinha tanta importância. Aí eles conseguiam ganhar, porque às vezes o América jogava um pouquinho mais, baixava a guarda um pouco mais. E contra o Atlético já era diferente. Sempre os jogos contra o Cruzeiro, sempre eu fiz gol. Ou eu fiz 1 ou fiz 2. Aquele 5-0 eu fiz 2, depois de 3 eu fiz 2, teve jogo que eu fiz 1. E contra o Atlético não, contra o Atlético o Scas Gaúcho é que fazia muito gol. Eu quase não fiz, acho que eu só fiz 1 gol. Mas contra o Cruzeiro, todo jogo eu fazia gol. E olha que eu era cruzeirense, hein? E por incrível que pareça, quando eu fui para o Bangu, a minha estreia no Bangu foi contra o Cruzeiro. Fiz gol de novo. Aí nós viemos jogar no Mineirão, fiz gol de novo. Então contra o Cruzeiro sempre eu fazia gol. Banner, você contou pra gente que quebrou a perna em 79. Queria que você contasse um pouco mais como foi esse acidente e como isso impactou sua vida e sua carreira. Quando eu quebrei a perna em 79, 21 de novembro de 79, meu ano estava sendo esplêndido, estava maravilhoso. Tanto é que eu quebrei a perna em novembro e eu ganhei troféu Guará, fui eleito melhor de Minas na posição. Tive a votação total da lateral esquerda para o troféu Guará. Isso aí para mim foi magnífico, aquilo ali me deu uma força muito grande. Apesar de eu ter quebrado a perna. Foi um jogo numa quarta-feira à noite, aconteceu esse fato comigo, numa jogada onde eu poderia ter chutado a bola para a linha de fundo ou para a lateral. Eu atrasei ela para o Zé Maurício, porque naquela época eu poderia atrasar a bola para o goleiro. E na corrida eu ia saltá-lo, mas com o empurrão do Catinho ponta direito do Vasco, houve um choque meu com o Zé Maurício, onde eu quebrei a perna. Uma fatalidade que atrapalhou muito minha carreira. Aí em 80 você volta a jogar e já em 81 o Wagner é o artilheiro do campeonato e é vendido, é isso? Em 80 eu fiquei parado até setembro
de novembro até setembro. Setembro que eu voltei a fazer atividade física. E em outubro eu voltei a jogar. Então, quer dizer, um ano que eu perdi na minha vida devido à fratura. Aí depois disso, nós continuamos. A gente jogou 81, onde que teve aquele time maravilhoso nosso aí, onde que a gente teve aquela vitória de 5-0 sobre o Cruzeiro. O nosso time era só gente nova, só gente da base mesmo. O time era impecável. O time nosso pegava esses times do interior aí no Mineirão, a gente ganhava era de 3-4 todo jogo. Veio 81, o Wagner foi embora, eu continuei, fiquei até 85 que eu saí do América. 85 eu fui pro Grêmio de Maringá, depois fui lá pro Operário de Mato Grosso, fiquei lá até 89. 89 o Paulo Afonso me trouxe aqui mais um ano, e aí no fim do ano eu encerrei a carreira. Em 81 eu fui artilheiro do Campeonato Mineiro, com 18 gols. Reinaldo, centroavante do Atlético, Casagrande na Caldense, o Edmar no Cruzeiro, o Disseu Blisquete no Vila, Donizete Cabeça no Uberaba, só artilheiros mesmo. Eu tive a felicidade, mesmo não batendo pênalti e nem falta, fui artilheiro do Campeonato Mineiro. Em seguida, fui vendido para o Bangu, onde tem uma história que o Rui da Costa Val fala. A salvação do América foi a minha venda. Por quê? Porque o América não tinha dinheiro para nada. Quem ajudava muito o América antigamente era um grupo de pessoas chamado Arqueiro Verdes, que bancavam o salário de todo mundo, às vezes até gratificação. Então o América não tinha nem onde treinar, a gente entrava no ônibus, não sabia para onde ia. E naquele momento, pelo fato de eu ter sido artilheiro, aí teve vários times querendo me comprar. Cruzeiro, Fluminense, América do Rio, Botafogo, Corinthians, Grêmio. E a maioria dos times queria dar um dinheiro e trocar, outros jogadores viriam para a América. E o América não precisava do dinheiro. Aí pintou o pai do Castor de Andrade, seu Zizinho, chegou e bancou a minha ida para o Rio. Acho que foi 20 milhões, 21 milhões. Isso, o dinheiro à vista, dinheiro vivo. Tanto que o Rui da Costa Val sempre comentou que a salvação do América foi minha venda. Porque se não tivesse sido vendido e não tivesse tido dinheiro, o América iria fechar as portas. É tanto que ficou 4 anos depois só vivendo de juros do meu dinheiro, do dinheiro da minha venda. Ô Vaner, e depois que o Wagner foi embora, você ficou até 85, não é isso? E como foi essa época? Era uma época de sobrevivência mesmo? Veja bem, quando o Wagner foi embora, aquele dinheiro ali, o América, foi muito importante, que foi uma sobrevivência realmente do América. A gente teve um time, nessa época, um time que não despontou, mas também não ficou muito para trás, porque a gente estava sempre ali no Mineiro, a gente estava disputando ali com o Atlético Cruzeiro. Às vezes não dava pra gente, mas estava sempre ali. Pode ver que nesse tempo aí, o América sempre estava fazendo a semifinal com algum dos grandes aí e perdia, e a final acabava sendo entre Atlético e Cruzeiro. Aquilo ali foi sim uma sobrevivência pra gente, porque o América teve uma situação muito difícil nessa época. O campo de treinamento da gente, que era o Vale Verde, estava sendo muito desgastado, porque era profissional e as categorias de base, todos treinando lá, então o campo não aguentava. Foi onde que a gente começou a buscar vários outros campos para a gente treinando. Até que um dia apareceu aí na vida do América o Lana Drummond lá, onde foi feito esse investimento lá, e em 89, quando eu voltei no América, eu tive a oportunidade de estar treinando lá.
Logo quando eu voltei no América, os primeiros treinamentos da gente foi lá no Lana do Moura. O Paulo Afonso me trouxe de volta. Eu estava no Operário de Mato Grosso, eu tinha sido tricampeão lá em 88. Eu voltei aqui no América, joguei mais um ano e quando chegou o final do Campeonato Mineiro, acho que foi em outubro ou novembro, não sei, aí eu decidi parar de uma vez por todas. Eu quero relatar mais um outro caso aqui, o seguinte, em 87 eu estava jogando no Operário Mato Grosso. Eu vim a Belo Horizonte porque o Wagner tinha quebrado a perna no Guarani e ele estava fazendo a recuperação dele, estava aqui na casa do sogro dele. E como era aniversário dele, ele estava fazendo um churrasco aí, comemorando o aniversário dele. Eu tinha vindo a Belo Horizonte, por coincidência, ele me chamou para ir no aniversário dele, eu fui. E chegando lá no aniversário dele, quem que estava lá no aniversário dele? O Tele Santana. Por que o Tele Santana estava lá? O sogro do Wagner era conselheiro e diretor lá do Atlético. Ele convidou o Tele para ir na casa dele, porque o Tele nesse ano estava dirigindo o Atlético, ele era o treinador do Atlético. Eu cheguei lá na casa do Wagner, até assustei vendo o Tele lá. Não sabia que ele estava lá. Ele me viu assim e me chamou. Fez a seguinte pergunta para mim: Vâner, você está jogando aonde? Eu falei, estou jogando no Operário Mato Grosso. Assustei assim por ele Tele falar meu nome, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, vou te falar um negócio, você é um jogador que deu azar na vida. Parei, pensei um pouquinho assim, sim, eu me senti que eu tive azar mesmo. Mas aí ele foi explicar por quê. Meu pai, ele falou assim, meu pai, eu sou Zico, você deve saber quem é. Eu falei, sei, claro que sei. Pois é, todo mundo sabe que ele é o maior americano, né? Meu pai almoçava e jantava seu nome. Todo dia me falando isso. E eu saía de São Paulo, que eu era treinador do Palmeiras na época, em 79, e vinha a Belo Horizonte nas folgas lá, eu vinha aqui. E chegava aqui, às vezes tinha jogo do América, eu ia com ele lá para assistir o jogo. Provavelmente você seria um dos convocados meu para a Copa de 82. Eu falei, sério? Ele falou, sério. A dúvida estava entre você e o Pedrinho. Tanto é que o Pedrinho foi o convocado. Júnior e Pedrinho. Poderia ser Júnior e você. Aí você me quebra a perna. Aí ele falou assim, já pensou você convocado, o que o meu pai ia sentir de alegria? Então, a gente fica com aquilo. Mas eu tenho um ditado comigo, que é para ser, vai ser. Se não é, não adianta a gente pensar não, que não acontece mesmo. Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Bom, aí chegamos no momento de se aposentar. Queria que vocês contassem como foi esse lance de parar de jogar bola, se aposentar ou ir fazer outras coisas. É muito difícil para o jogador parar de jogar bola? Eu, em 86, decidi o Campeonato Brasileiro, Guarani e São Paulo, onde nós perdemos no pênalti São Paulo. E em 87, nós perdemos o Campeonato Brasileiro para o Sport, onde o Flamengo fala que é campeão. Então eu fui vice-campeão brasileiro nesses 2 anos. E no ano de 87, no Campeonato Paulista, onde o Viola fez um gol de carrinho dentro do Banho de Ouro e ganhou do Corinthians e ganhou do Guarani, foi campeão paulista, eu tive uma fratura de tornozelo. Boiadé lançou uma bola para mim, Portuguesa e Guarani. Aí o goleiro saiu de frente, deu uma voadora e eu fraturei o tornozelo, fratura exposta. E a partir dali eu tentei voltar. Fiquei 1 ano, eu e o Tite, que é o treinador da seleção brasileira hoje, no departamento médico, ele machucou o joelho e eu tornozelo, tentamos voltar, infelizmente isso não aconteceu. Então, automaticamente, você dá entrada ao INSS para aposentadoria, já que você não vai voltar mais a ser atleta profissional de futebol.
Isso foi meu caso. Então eu dei entrada ao INSS, aposentei aos 26 anos e a partir daí virei treinador. Eu vim pro América em 89, o Paulo Afonso me trouxe. Na época quem era o treinador aqui era o João Francisco. Joguei mais aquele ano e depois vi que o futebol para mim não daria muito mais, porque eu já estava com 30 anos, 31 anos, e já estava um pouco apertado para mim. Então decidi que teria que partir para uma outra, que o futebol não me daria mais nada para sobrevivência. Foi onde eu decidi parar em 89. Não continuei dentro do futebol. Até no início gostaria, mas depois eu vi que para mim não daria muito certo. Nesse caso aí, por eu tinha uma liderança, mas a minha liderança era um pouco diferente de ser um treinador. O Wagner já daria mais certo, porque o Wagner, ele dentro dos jogos, ele não tinha tanto essa liderança, mas ele como treinador, a liderança dele era maior do que a minha. Então, justamente por causa disso que eu não continuei como treinador. O Jair Olhos, na época, até quis me levar para o infanto juvenil, mas eu não aceitei na época. O parar de jogar é muito difícil realmente para um atleta. No meu caso, por exemplo, na época que eu jogava, eu estudava e acabei formando em técnico em estradas. Só que nesse tempo que eu estive jogando, eu não pratiquei nada lá do curso, nem nada. Então ficou muito difícil de eu parar de jogar a bola e trabalhar dentro da área onde eu teria formado. Nesse meio tempo aí, o Jair Olhos me chamou para estar com ele na loja dele, coordenando para ele algumas coisas lá. E lá eu fui e fiquei um tempo olhando outras coisas para fazer, porque o parar de jogar futebol para aquele que não conseguiu fazer um pé de meia é muito difícil. A pessoa fica totalmente descontrolada porque ela não sabe fazer outra coisa a não ser jogar bola. Foi onde apareceu para mim lá na Açominas uma área de transporte onde eu mais outras pessoas fundamos uma cooperativa e fomos trabalhar nessa cooperativa, onde eu virei diretor lá da cooperativa e estou até hoje. Nós estamos aí hoje com 26 anos. A cooperativa onde eu trabalho chama Coopertran, tem a sede lá em Congonhas e eu trabalho no escritório aqui em Belo Horizonte. Agora que eu estarei me aposentando. Dentro do futebol lá, o que eu consegui devido ao meu acidente de trabalho foi uma ajuda, um auxílio doença. Mas agora, nesse ano, se Deus quiser, estarei aposentando. Aí já é por tempo de serviço mesmo, juntou o futebol com o tempo de serviço meu praticado aqui fora depois. Queria que o Wagner contasse pra gente agora como foi virar treinador, que jogadores ele ajudou a revelar e se ser treinador é muito diferente de ser jogador. Conta pra gente, Wagner. Na realidade, isso começou tudo em 79. Aliás, eu comecei a ser treinador no ano de 89 no América. Eu fui ver um treino do América no Mineirão, aí encontrei com o Paulo Afonso perguntou o que eu estava fazendo. Aí eu comentei com ele que eu não estava fazendo nada, ele falou assim, vai amanhã no Vale Verde. Aí no dia seguinte eu fui no Vale Verde, cheguei lá, tinha uns meninos sentados lá no meio do campo, e ele me chamou e falou assim, a partir de hoje você é o treinador desses meninos. Eu falei, mas como eu sou treinador? Eu nem sei como que faz isso não, se vira aí. Aí eu comecei a ser treinador do Juvenil do América. Aí do Juvenil do América eu fui para Santa Teresa também, fui para o Cruzeiro, trabalhei na Batos Cruzeiro, fui campeão juvenil pelo Cruzeiro, fui campeão juniores
pelo Santa Teresa e fui campeão juniores também pelo América. No América, em 2000, eu fui campeão juniores, campeão da Taça BH, quarto colocado na Taça São Paulo e campeão na Holanda. E revelamos ali um punhado de jogadores. Então, em 93, eu fui campeão pelos juniores do Santa Teresa, onde eu revelei Ramírez, Irênio, Alex Mineiro, Evanilson, aquela turma toda lá, tá? 2000 no América, fui campeão de juniores, campeão de quase tudo que eu disputei. Em 2003 eu cheguei a ser treinador profissional do América. Daí, a partir daí, eu fui treinador de vários clubes aí pelo Brasil afora. Eu fui treinador do América profissional na Série B do Brasileiro 2003. Revelamos ali o Fred, mas revelei o Ramírez no Joinville, o Edgar no Joinville, o Rodrigo Tabata no América de Natal, o Richarlison, que hoje é o centroavante da seleção brasileira no Real Noroeste. Então são vários jogadores que passaram pela minha mão. Gilberto Silva passou pela minha mão, Alessandro, Rodrigo, essa turma toda aí que foi campeão em 2002 pelo profissional do América. Então eu tive a felicidade, onde eu passei, revelei jogadores e trabalhei em vários clubes. Aqui em Minas, trabalhei no América, no Social, Mamoré, Uberlândia, Uberaba, Vila Nova. Por exemplo, Vila Nova eu trabalhei 4 vezes, Uberlândia eu trabalhei 3 vezes. No América eu fui treinador da base e do profissional. Joinville eu trabalhei 3 vezes, América do Natal 2 vezes. Atlético de Ibirama, Irati. Então são vários clubes que eu já trabalhei, Atlético Goianiense. Então eu tive a felicidade de trabalhar em vários clubes, tá? E também a felicidade de revelar jogadores. A diferença de jogar e treinar, que jogar, você tem uma responsabilidade só com você mesmo. Você como treinador, você tem uma responsabilidade perante um clube, uma nação, uma torcida, uma imprensa. Imagina você comandando. Uma coisa é você ser comandado, outra coisa é você comandar. O comandante tem que ter uma responsabilidade num todo. Entra no clube de manhã e sai à tarde. O jogador chega ali, treina 2 horas e vai embora. O problema de pensar, de resolver tudo, estrategicamente, é do treinador, do comandante. Então a responsabilidade é muito maior. Você como jogador, se você jogou bem ou não, esse problema é seu. Você como treinador, você tem que ter uma responsabilidade que você está lidando com a nação. Não é só o torcedor do América. É diretoria, é imprensa, é família, é cobrança. Qualquer coisa que acontece no clube, você é o responsável, entendeu? É muita diferença, a responsabilidade é muito maior. Por exemplo, você como comandante, você chega no clube de manhã, você tem que resolver qualquer pepino que tiver, você que tem que resolver. Porque se você não resolver, vai estourar em você depois. Pepino que eu digo não é só seu não, pepino de jogador, pepino de funcionário, pepino de problema que está vindo, de problema que ficou, que vai acontecer. Então você tem que estar com a cabeça a 1000, pensando em tudo. Você como jogador, você só pensa em você. Ah, eu ganhei, legal. Ah, eu perdi, tanto faz. A maioria deles. E o treinador não, tem que estar ciente ali, a responsabilidade é muito maior. Ou ele continua no cargo, ou ele sai do cargo. E é isso. O comandante não é fácil, não. Ainda mais tratando de futebol, se tratando de paixões. Vocês são assíduos frequentadores do Indepa em Jogos do América. Estão sempre lá e, inclusive, conversam com vários torcedores que param vocês e tal, né? Vocês são americanos hoje em dia? Foi por causa da história de vocês no América que vocês se tornaram americanos? Queria que vocês contassem um pouco disso também. Olha bem, eu até meus 14 anos eu era cruzeirense, lá em Inhapim. Hoje não, hoje eu sou totalmente americano. Isso porque minha história toda foi no América. O que eu tenho hoje, muito eu agradeço ao América por ter me dado a oportunidade de ter iniciado tudo isso. Entendeu? E hoje eu não, eu tenho uma paixão pelo América, pelo torcedor americano. E você vê, sempre estou no estádio, sempre estou lá torcendo pelo nosso América. Pelo fato de ter iniciado como atleta e de ter iniciado também como treinador. Em 69, quando
Eu morava na roça ainda e mudamos para a cidade. Comecei a escutar jogos pelo rádio, porque naquela época a televisão era muito... passava jogo. Veio a passar jogo em 1970 na Copa do Mundo, onde o Brasil foi campeão. Mas em 69 eu escutava jogos pelo rádio. E naquela época se falava muito em Cruzeiro, Atlético e um pouco de América. O que se falava de América era Jair Bala, Juca Show. Aquilo ali ficava gravado na memória da gente, principalmente na minha. Eu escutava o jogo e o time do Cruzeiro naquela época era um time muito bom. O Atlético era um pouco inferior, mas o time do Cruzeiro era aquele time Tostão, de Seu Lopes, Zé Carlos, aquilo ali, Evaldo, que veio a ser meu treinador depois no América. E naquele ano ali a gente escutava isso e ficava admirado daquilo. E eu gostava muito, que eu escutava muito no rádio, Jair Bala, Bicicleta, e isso aí vai despertando algumas coisas na gente. E eu comecei a entender para América e acompanhei a América. Às vezes via jogos dos outros times, mas na realidade mesmo eu gostava era do América. Na entrevista com o Colatina, ele disse que sente muita falta de um reconhecimento do América aos ex-atletas que passaram por aqui. Vocês concordam com ele? Também sentem falta desse reconhecimento por parte do América? Veja bem, hoje a gente, devido a ter a AXEA, que é uma associação que foi fundada por uns ex-jogadores e a gente participa dela, a gente não tem tanto essa distância da diretoria. Mas sim, a gente sente falta, sente um reconhecimento. Você pode ver que teve a festa de 100 anos aí e a maioria dos nossos jogadores que tivemos a história do Vale Verde, a gente nem convidado para participar, a gente foi. Isso é um sentimento que a gente acaba tendo dentro da gente e pelo amor que a gente tem pelo América, faz com que eu me esqueça dessas coisas. Não dou tanta importância a isso. Mas gostaria muito, sim, que o América tivesse um reconhecimento. Não vou dizer para chamar a gente para participar de diretoria, não, de alguma coisa que o clube faça, mas que tenha um reconhecimento ali, ter o nome na história. A realidade é essa, ter o nome ali na história do clube, porque a parte mais pesada da história do clube, você pode ter certeza que foi essa geração nossa aí que enfrentou ela. Aquela época de 79 até 89 foram 10 anos de muito trabalho, vamos dizer assim, de muito trabalho dentro do América, onde todos nós sofremos bastante. Sofrer em matéria de futebol, não é sofrer coisa não, mas é sofrer em matéria dentro do futebol. Não, essas situações do clube às vezes valorizar mais, eu acho que isso peca. Por exemplo, você vê o Palmeiras tem um exemplo, tá? Não estou dizendo que o América tem que fazer isso, que isso é obrigação do América, não. O Palmeiras tem um camarote só para os ex-atletas, identificado como ex-atletas que jogou mesmo. Então tem coisas nos clubes que às vezes o clube poderia ajudar mais. Por exemplo, o Bangu, o Joinville, o Guarani. Todo ano o Master do Guarani se encontra. Tem um certo apoio também da diretoria, entendeu? Não às vezes financeira, mas ofertando lugar, ofertando, por exemplo, Joinville. As festas sempre é na Arena Joinville. E lá é tudo à disposição dos ex-atletas, os diretores, os presidentes estão na festa com a gente, entendeu? A gente faz arrecadações lá para as pessoas necessitadas.
Então isso peca porque você não vê o América em momento algum fazendo esse tipo de coisa. Você vê o Colatina falando, como a maioria dos jogadores falam isso, e infelizmente nessa área o América peca. Dá um certo apoio aí às pessoas que fizeram história, não financeiramente. Estou falando em matéria de estrutura, em matéria, gente, vamos pegar os ex-atletas todos, vamos trazer todo mundo aqui uma vez por ano, um ver o outro, esses caras que fizeram, com essa turma nova que tem agora, e isso faz bem para todo mundo. Infelizmente a América peca nisso. Mas vou dizer uma coisa, mas isso não é só no América não, isso é a maioria dos clubes. Wagner e Vânia, eu quero agradecer demais a entrevista, ficou gigante, que a história de vocês é mesmo gigante e lindíssima. Parabéns. Podem ter certeza que a torcida americana é muito grata àqueles que engrandecem seu pavilhão. Valeu demais. E eu costumo dizer que a nossa geração lá é que manteve o América vivo. Foi nós que passamos todos os apertos, todos os sacrifícios, para hoje estar no que está hoje aí. Hoje, quem vê o CT lá na Dumont, vê as condições do América, que vai dizer que hoje o América é um senhor time, tem um senhor patrimônio e na nossa época lá a gente teve que fazer um sacrifício muito grande. A nossa geração, na realidade, foi a geração que manteve o América. A fase ruim do América, a gente que suportou toda ela. Essa geração, que é a geração nossa, ela tinha que ter um troféu lá dentro do América para condecoração de todos esses jogadores que sofreu tudo para que essa turma hoje chega nesse patamar que está. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? A tua classe, a tua raça é que fulmina os teus rivais. América és o maior, teu futebol é sensacional. Cantamos para o mundo inteiro, tu és a glória do esporte nacional.